Um dedo de prosa com tanto de inteligência e um bocado de questões do momento. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Conversa de Ateliê, o podcast do Ateliê de Humanidade, que faz o nosso encontro entre os nossos apoiadores e os nossos colaboradores. No episódio de hoje, comigo mais uma vez na mesa, está o André Magnelli. Fala, André. Olá, pessoal. Bia Martins. Olá, Bia. Oi, gente. E Paulo Henrique Martins. Fala, Paulo. Olá, pessoal. Vamos lá, então, começar o nosso episódio. Hoje, no nosso tema geral, nosso primeiro tema, a gente vai discutir a ideia de divulgação científica. Nós conversamos um bocado sobre isso aqui no Ateliê de Humanidades, sendo o Ateliê de Humanidades uma organização muito dedicada à divulgação científica. E a gente começou esse papo lá no nosso grupo e resolvemos trazer aqui para o Conversas. Essa palavra, né, esse termo divulgação científica, já é um termo, digamos assim, institucionalizado. Né? Ele é uma área de conhecimento que tem um corpo de pesquisa ao redor, tem toda uma carga semântica própria, e a gente não quer se dedicar, se limitar necessariamente a esse conceito. A ideia nossa aqui é discutir comunicação da ciência, a relação entre ciência e sociedade, esses temas um pouco mais amplos, só que canalizando aí por essa ideia da divulgação científica, da comunicação científica, né? Outros termos vizinhos. Né? Para começar, eu queria tentar fazer um panorama histórico muito mal sistematizado da ideia de divulgação científica, porque eu acho que é muito curioso, é bom a gente sempre pensar esses objetos em termos históricos, nessas ideias em termos históricos. O que significa falar de divulgação científica? O que significa falar de comunicação na ciência? Eu acho que por trás desse termo há aí um pressuposto de que o idioma da ciência é diferente do idioma em geral. Né? A linguagem da ciência é uma linguagem diferente da linguagem que a gente fala no dia a dia. E mais ainda, os produtos da ciência estão em alguma medida separados da nossa vida cotidiana. A necessidade de divulgar ou comunicar a ciência parece pressupor que há uma cisão entre ciência e sociedade, ou pelo menos uma distância que precisa ser superada com um esforço de divulgação e comunicação. Isso, para mim, tem muito a ver com um duplo processo de, ao mesmo tempo, propagação da ciência no nosso dia a dia. Por um lado, o discurso científico e os produtos científicos se tornaram parte do nosso cotidiano. Se você pegar um jornal, ou assistir notícia, ver as notícias no seu celular, muito provavelmente você vai encontrar uma série de palavródios científicos ou notícias sobre coisas científicas. Né? Você vai ver cientistas, experts, sendo consultados em vários assuntos. Você vai ver até controvérsias científicas aparecendo nessas notícias. E mesmo o fato de você, enfim, acessar as suas notícias por um celular, usando a internet, qualquer meio eletrônico, isso já é prova da ubiquidade, da presença bem fina, né, bem íntima da ciência no nosso dia a dia. Só que aí, é claro, eu estou falando da ciência em termos dos seus produtos, né, e também da ciência em termos de um objeto de controvérsias, né, alguma coisa que a gente pode ler sobre, ver uma notícia e tudo mais. Por outro lado, a gente também tem um longo processo de especialização e complexificação da própria esfera científica. Né? A gente pode começar lá de trás com a separação entre a filosofia e as ciências naturais, a separação entre as ciências naturais e as ciências sociais, dentro das ciências sociais, uma progressiva também pluralização ou fragmentação, a depender de quem você pergunta, interna na área. Dentro das ciências naturais também uma grande complexificação, várias áreas novas. A ciência e a tecnologia começam a se separar um pouco, também cria-se aí uma relação bem complexa entre ciência e tecnologia. Esse mundo fica muito complicado. Então, parece muito mais difícil para um leigo, para uma pessoa que está de fora desse mundo, entrar nele e conhecê-lo. Às vezes, a gente mesmo, dentro das nossas áreas, não sabe o que está acontecendo. Né? Eu, André e Paulo, aqui nas ciências sociais, mais especificamente, imagino que nós tenhamos essa noção. Às vezes, a gente não sabe o que os nossos colegas estão falando, do que eles estão falando, o que eles estão pesquisando. Enfim, o próprio mundo da ciência, então, se complexifica, se especializa, e isso também, de certa forma, pode criar uma distância entre esse mundo e o outro mundo, o mundo de fora da ciência. Né?
E na conjunção desses dois processos, a gente chega nessa situação em que a gente está, em que parece que há esforços de divulgar, de comunicar, de propagar, de criar um canal de comunicação entre ciência e sociedade, mas, ao mesmo tempo, a ciência também está presente na sociedade o tempo todo, assim como a sociedade na ciência, né? Eu acho que seria ingênuo assumir que essas esferas estão totalmente separadas, né? Assim, eu abro a nossa conversa para tentar colocar mais ou menos os parâmetros da problemática, e a mesa está aberta. Quem quiser começar, fique à vontade. Veja bem, por que são tantas entradas que o Lucas colocou pela divulgação científica, pela ciência e sociedade, etc. E a gente pode acrescentar a questão da universidade. Eu acho que isso é uma questão fundamental, porque a sociedade não é só um programa científico, a universidade é um programa cultural e um programa político também, né? Então, assim, essa também é uma entrada que talvez até eu gostaria de começar por aí, porque eu acho que trabalhar a questão da divulgação científica, da ciência, sem considerar o campo institucional mais amplo, pode ficar muito complicado. Eu acho que até contribui para criminalizar a ciência, de certa forma, se você afastar dos determinantes culturais e políticos, né? Aí eu vejo assim, pensando na questão da universidade, eu acho que é um projeto muito amplo, a universidade, séculos de existência, e eu acho que, em sociedades como a brasileira, ela tem uma função muito importante em termos de inclusão social. Talvez seja a instituição do Estado, mas público é tão complexo falar de público, mas uma instituição, digamos, estatal pública, que mais tem um projeto de inclusão social. Não, antes mesmo das cotas já tinha um projeto de inclusão social, muito mais do que a privada, né? A gente é evidente que nós vemos as pessoas que vêm de origem humilde do interior e que atravessam todos os obstáculos e conseguem fazer coisas inúmeras, são inúmeros, não? Todos nós conhecemos, e que tenha na universidade pública esse dispositivo de ascensão social. Isso é ciência, digamos assim, não é a ciência, mas isso é a ciência a serviço da inclusão social. A ciência, o argumento científico sendo usado com finalidade política de inclusão social. Eu acho que isso já é uma questão importante. Segundo, eu acho que a questão importante, dentro do que a gente chama de ciência, tem várias ciências, tem departamentos, normalmente esses departamentos ligados à engenharia mecânica, à computacional, estão ligados à Microsoft, à Google, né? Inclusive, tem experiência de jovens pesquisadores que já saem das universidades brasileiras, já vão para as grandes plataformas privadas. Então, tem uma que a gente chama de ciência, uma ciência aplicada, sobretudo, nessa área tech. A high-tech tem um mercado que eles não precisam necessariamente, do que a gente chama de universidade pública. Eles se beneficiam de universidade pública para baratear os custos da produção. Eu conheço várias pessoas que têm gabinetes muito confortáveis, não pagam eletricidade, não pagam internet, não pagam luz, não pagam água, não pagam nada, e fazem o serviço privado. Então, esse é um tipo de ciência, né? E tem outro tipo de ciência, mas as nossas ciências humanísticas, né? Que não estão ligadas ao mercado, do máximo consegue financiamentos dos estados ou filantrópicos para desenvolver atividades, né? Então, assim, tem também o que a gente chama de ciência, divulgação científica. Tem uma divulgação científica de alguém que trabalha, que faz uma revista na área de medicina, de biologia, de informática, que às vezes são revistas caríssimas, vocês sabem disso, revistas caríssimas que tem que pagar para você publicar, e mesmo assim, e aí funciona, o sistema funciona aí pelo pagamento, publicação, não tem essa questão de ver exatamente a qualidade. A qualidade é assegurada pela quantidade de pessoas que participam da assinatura da experimentação que está sendo divulgada. Então, isso é uma coisa. Outra coisa, no ensino, nas nossas ciências sociais e humanas, não tem esses financiamentos, então nós temos uma atividade mais normativa. Eu vejo assim que a divulgação científica tradicional era semi-profissional, nós vemos, mais amadorística e mais ensaística. Havia, quando era mais, digamos, essa era dos advogados, então a divulgação científica é mais ensaística, ou mais voltada para a regulamentação
do setor público, e depois, com a profissionalização das ciências sociais e humanas, nós vemos assim, um maior rigor em termos de assegurar alguns critérios científicos, na qual assegurar a qualidade da produção científica. Mesmo aí, há diferenças profundas entre os setores corporativos que fazem parte da construção da ciência. Pela minha experiência pessoal, você pega o setor de educação, aí eles têm muita implicação com a formação prática, normalmente, de trabalho pedagógico, de formação de pedagogo, de pessoa que vai trabalhar na área, na pedagogia, etc, etc. Aqui mesmo, Paulo Freire é uma referência, tanto na federal, rural, quanto na federal, você sabe disso. E aí tem algo muito assim, meio de militância, como também serviço social. Então, você tem uma ciência social, ciências sociais aplicadas, que eu vejo muito em serviço social, vejo muito em educação. Você tem as ciências sociais que tentam ser mais científicas, como eu vejo a sociologia e a economia e a administração. Né? Então, aí já é outro tipo de divulgação, é outro tipo de relação da ciência com a sociedade. Bom, eu acho que, então, de forma geral, assim, não dá para falar ciência como um bloco unificado. Eu acho que algo, talvez, que atravessa essa discussão sobre ciência é a ideia de buscar a verdade, uma verdade. Eu acho que isso aí atravessa tanto o pessoal que trabalha nos laboratórios científicos, como o pessoal que trabalha com os discursos pedagógicos ou humanísticos, todos tentam falar em nome da verdade. Né? Nós, quando somos convidados para dar uma palestra, de certa forma, as pessoas têm expectativas que nós vamos trazer um esclarecimento sobre a verdade do fato que está sendo colocado, e necessariamente nós não temos essa verdade, mas nós temos apenas uma certa capacidade de organizar as palavras, as sentenças, de uma forma um pouco lógica, que possa gerar um mínimo de convencimento das partes que assistem. Então, assim, eu vejo assim, para começar, eu fico por aqui, mostrando assim, que a complexidade de discutir o que é ciência hoje, no mundo cético, no mundo místico, no mundo mágico, que está questionando a verdade científica baseada em laboratórios, nos obriga a tentar repensar as nossas narrativas, a nossa capacidade de construção de representações sobre o mundo. Vou pegar aqui o gancho do Paulo. Eu acho também que o Lucas abriu aí com várias entradas, né, para a gente poder abordar essa questão da divulgação científica. Mas eu estava pensando mesmo nesse ponto que o Paulo levantou, né, de assim, né, na verdade, o que é esse conhecimento científico que é produzido nos laboratórios, né, nas paredes da universidade. Então, eu tenho participado, né, de algumas reflexões, né, que falam sobre a necessidade de que esses muros sejam mais porosos, né, à sociedade. Quer dizer, que não seja só apenas se pensar numa divulgação científica ou numa comunicação científica, apenas assim como algo que sai do laboratório dos cientistas para a sociedade, mas uma comunicação que possa ser mais dialógica com essa sociedade. E nesse sentido, também assim, abrindo-se, né? Como já tive a oportunidade, acho que, de levantar esse tema aqui no Conversa em outras vezes, abrindo-se para outros saberes que estão na sociedade, né? E eu acho que hoje em dia isso é algo assim que se mostra bastante importante, né? Se não até com uma certa urgência, né? Na medida em que a ciência não tem conseguido dar resposta, como é natural que ela não, que esteja ainda buscando respostas, que possa até ser incapaz de dar resposta, que eu acho que esse é um outro questionamento, né, importante, porque às vezes a ciência é apresentada como não, a ciência vai resolver. Né? Então, nós estamos hoje nesse ponto bastante crítico, né, de emergência climática, em que a ciência tem podido dar poucas respostas, a não ser tentar explicar o que está acontecendo, tentar prever, talvez, o que possa acontecer em seguida, sem muita precisão, tentar montar modelos, né, que possam dirimir os prejuízos que estão vindo, né? Mas aí a importância que existe hoje de poder ouvir, né, outros saberes, né, que vêm de aqui, especialmente no Brasil, né,
que vem das comunidades indígenas, quilombolas, caiçaras, né, que possam se juntar, que possam contribuir com o conhecimento científico que é feito a respeito de clima, de geografia, né, de tudo que possa influir, por exemplo, nesse tema climático, né? E isso, sem dúvida, também tem sido trabalhado, né, nessa área mais ampla da ciência aberta em outras áreas, inclusive nas áreas também humanas, né? Na medida em que possa se não partir de um projeto de pesquisa que foi pensado dentro da universidade a partir de interesses pessoais ou, enfim, de pesquisadores, mas que possa haver ali uma troca maior, né, com territórios, com comunidades, né, para se poder responder, né, juntos a questões, buscar, né, a ciência como a busca da verdade, então, buscando respostas, né, para problemas assim presentes, emergentes, urgentes em territórios, em comunidades aí pelo país afora, né? Então acho que assim até pensei, né, nessa parte da comunicação científica que a gente pode então alargar esse conceito pensando, já que o Lucas propôs isso, que a gente não precisa ficar preso, né, no que o conceito de comunicação científica realmente estabelece dentro da ciência e tal, mas poder alargá-lo, né, e pensar em termos de um diálogo, né, que essa comunicação científica possa se estabelecer mais como um diálogo com a sociedade, não como uma via de mão única, né? Eu acho que fazer esse duplo registro que você fez, Bia, é divulgação científica, mas uma boa parte dela, na verdade, deveria ser comunicação científica. Eu acho que é exatamente isso. Eu acho que falar mais de comunicação científica talvez seja melhor. Ou falar de comunicação científica e colaboração científica. Uma boa parte da nossa reflexão sobre divulgação científica pode ser de repensar o lugar e o destino das ciências numa democracia. Numa linha não militante, no sentido vamos lá levantar bandeiras, não é isso, uma linha mais pragmática, como, por exemplo, o Jean-Louis Laville propõe no Fábrica da Emancipação. Uma boa parte da atividade científica ela está vinculada a uma cultura democrática, e a práticas democráticas. A própria ciência, e até mesmo um Bruno Latour, eu acho que é um dos principais atores a falar disso, a ciência se faz como democracia, se faz como prática democrática. Então, eu teria que começar, para falar de divulgação científica, também de democracia e dessa articulação entre ciência e democracia. Aí, por exemplo, deslocando a questão para alguns pontos. Primeiro ponto, quando se fala de divulgação científica, eu acho que tem dois registros aí que normalmente vêm. Uma é aquela trivial, que basicamente consome boa parte dos professores e professoras com inserções dentro das universidades, que é publicar, né? O próprio conceito de publicar envolve isso. Publicar é tornar público. Aí já tem uma distorção, quando você pensa que isso é divulgar ciência no sentido de tornar público aquilo que é resultado dos conhecimentos. A distorção é que uma boa parte da atividade intelectual hoje não tem publicação como um resultado, mas sim como uma finalidade da atividade. E nisso daí você tem uma energia que é voltada para publicar, independente do que seja, ou publicar das mais diversas formas, e publicar muitas vezes sem considerar o público e as variações de público, que faz com que as universidades percam conexão com uma outra faceta da comunicação científica, que é ir além da publicação para pares. E muitas vezes publicações cada vez mais complicadas em termos de qualidade, em termos de distorção dos fins. Então, a primeira coisa que deveria se enfatizar quando fala em divulgação científica é que a publicação, nos termos da ciência, que é publicar artigos, publicar livros, ela não é a finalidade da atividade, mas consequência para divulgar um saber que você diz. Agora vale a pena trazer ao público. Para isso, toda uma máquina tem que ser desmontada, porque a máquina das universidades, hoje em dia, no Brasil e no mundo,
é uma máquina voltada para publicar, né? Então, o meio virou fim. E com isso, você tem um sugar de energia que está muito associado a interesses corporativos, né? Muito associado, muito pouco conectado a interesses dos arredores da universidade, aos formas de enraizamento da universidade. As pessoas são voltadas para isso e perdem a dimensão mais democrática da produção da ciência, viram, digamos, autoempreendedores de suas próprias carreiras, e também fica frágil esse pé da universidade, que todo mundo fala que é importante, mas ninguém quer se engajar, até porque não tem nem tempo, às vezes, e envolve muita necessidade que é de ação, que é a extensão universitária. Lembrando que a universidade é pesquisa, ensino e extensão. Ensino e extensão são marginalizados. Ensino entra como mal necessário para justificar receber salário para uma boa parte dos pesquisadores, né? E extensão como sendo alguma coisa que algumas áreas, considerando a pluralidade, algumas áreas são mais vocacionadas para isso. Algumas áreas, né? E a grande maioria não tá muito para aí. Então, o próprio desenho da universidade teria que ser repensado para que você tenha... Não é a mesma pessoa fazendo tudo, necessariamente. Isso também é uma utopia que se criou na universidade, como se o mesmo grupo, a mesma pessoa, fizesse pesquisa, extensão e ensino o tempo todo, a todo momento. Não precisa. Mas tem um desenho que a universidade consiga cumprir bem essas coisas. Aquilo que é chamado de divulgação científica ou comunicação científica, colaboração, é extensão. E a atividade de extensão, ela é fundamental, porque ela é que cria uma colaboração, isso é colaboração de saberes, uma ciência mais próxima da sociedade, que comunica aquilo que está sendo produzido, ao mesmo tempo aprende com os processos. Tem certo tipo de profissionais que têm talentos para isso. Você pode desenhar a universidade que tem a gente mais focada para isso, outro mais para pesquisa e extensão, você criar uma universidade mais com parcerias com a sociedade, e até mesmo, e aí já é o último aspecto que eu colocaria, até o próprio desenho do Estado poderia mudar, né? Pensando aqui, vocês falando, assim, quando o cidadão comum está lidando com as questões da sociedade, suas questões, a quem ele procura ou com quem ele está em diálogo? Com o cara de jaleco branco, que é o principal, o cara ou a cara de jaleco branco, que é o principal baluarte da ciência para essas pessoas, que é o médico ou a médica, né? Como será, aqui está um doutor, aqui está um cientista, que vai resolver meu problema. A gente sabe o quanto que é uma profissão também bastante desviada em muitas das suas funções. Ou então procura pastor, procura padre, procura um político aqui, um político ali. Falta na sociedade, eu acho que tanto falta maior democratização dos poderes locais, no sentido de um poder. A gente vai conversar isso em outros momentos no Conversas. Um tipo de organização dos poderes e que você tenha mais participação local no território, né? Rio de Janeiro, você tem subprefeituras. Não existe. A estrutura burocrática dentro do Estado. Ela não existe, não tem vida local. Qualquer problema que tem aqui na minha região, eu não sei nem quem procurar. É um telefone para uma prefeitura, algum local perdido do espaço que talvez venha chegar a escutar o que eu estou solicitando. Tem uma coisa completamente deslocada. E por que não você ter um desenho de Estado em que também as pessoas sejam mais próximas desse tipo de profissionais de ciências aplicadas que estão associados a esses problemas mais básicos? Eu falei isso a partir da questão da água, por exemplo. Veja só, uma série de problemas relacionados a questões locais em que você simplesmente não consegue nem mesmo ter acesso, porosidade das equipes que são necessárias no Estado para lidar com esses problemas da localidade dos territórios. A gente está o tempo todo dependendo de diagnósticos e decisões de profissionais de mais diversas especialidades, né? Desde a parte de ciências sociais, como assistente social, sociólogos, antropólogos, seja na parte da sanitária, seja na parte de geográfica, geológica, epidemiológica, e a gente não tem conexões, canais com isso. Se pudesse desenhar alguma instituição a nível municipal que seja de portas abertas, de consulta, de diálogos, de comunicação nos territórios,
talvez as pessoas pudessem ter uma ciência mais familiar, uma prática científica mais familiar, mais cotidiana, em que, de repente, com esses tipos de dispositivos que eu estou falando aqui, e não tenho como desenhar agora, você possa saber que a ciência faz parte dos problemas do cotidiano. Não é uma coisa lá num altar que, no final das contas, como muito distante dos meus problemas, eu não faço nenhuma devoção. A pessoa, o cidadão comum. E aí devota, vai para aquilo que é mais palpável, muitas vezes para o mágico, o místico, o religioso. Criar formas de proximidade de ciência política, no sentido nobre do termo, e cidadania, poderia ser um caminho para fazer uma boa divulgação científica. Vocês tocaram em uma questão muito importante, né? Paulo começou falando sobre a universidade como esse espaço institucional onde grande parte da ciência acontece, né? Mas a gente tem outros locais, né? A gente tem laboratórios, organizações de pesquisa, mas eu acho que é justo dizer que a universidade tem ainda um papel central, especialmente na formação, né, de cientistas e pesquisadores, e também acaba se circulando pela universidade, mesmo que se trabalhe em outros centros, né? E tanto Bia quanto André trouxeram aí a questão da implicação, né, da ciência na vida cotidiana e da implicação na ciência na vida política, né, diária. Como a gente decide como viver, como gerir os nossos problemas e tudo mais, a participação da ciência nisso, né? Eu queria trazer aqui uma questão que acho que complica um pouco isso, que é cotejar o funcionamento concreto da ciência no dia a dia e o imperativo de sua utilidade. Né? Porque eu acho que esse é um outro pressuposto que aparece quando a gente fala de divulgação e comunicação científica, que a ciência ela tem que ser em alguma medida útil ou interessante para que ela seja divulgada e comunicada. Mas para nós que fazemos ciência no dia a dia, a gente sabe que a ciência nem sempre é útil e nem sempre é interessante. E isso não significa que ela não seja relevante, né? Porque a ciência, como um trabalho coletivo, é um trabalho de formiguinha. Então, assim, para chegar uma pessoa um dia e dizer, olha aqui tem um novo combustível, a gente acabar com os combustíveis fósseis, você vai precisar de inúmeras pessoas fazendo um trabalho sobre as propriedades específicas desse minério, quando ele entra em contato com aquele minério, sobre essas condições de luz. E esse trabalho dessa pessoa pode durar 30 anos, pode consumir a vida dela toda. E aquilo ali talvez não vai ser muito importante para ninguém fora dessa comunidade científica, né? Eu acho que essa é uma questão que a gente também tem que, de certa forma, contemplar. Existe muito de ciência que realmente só é interessante para a comunidade científica. E aí eu acho que o papel da educação científica... E não há problema nenhum nisso, né? E não há nenhum problema nisso. Pelo não contrário. Há nenhum problema. É assim que se faz ciência, né? O trabalho de formiguinha, devagar, etc. E eu acho que parte da divulgação da comunicação científica também é, de certa forma, conferir legitimidade a esse tipo de trabalho, certo? Porque senão a gente pode... O lado, diria, o lado do mal dessa ideia da ciência que está em contato com a sociedade, que há uma troca, uma via de mão dupla. O lado negativo disso é a ciência como subjugada à tecnologia, é o imperativo tecnológico. Isso na saúde é muito forte, né? A gente pode falar hoje de um complexo industrial científico dentro da saúde, que muitas vezes o que incentiva a inovação em saúde não é necessariamente você fazer o melhor tratamento ou uma melhor qualidade de cuidado, é porque você tem um complexo industrial que funciona a partir de inovação. Você perde, sobretudo, quando você fala que esse complexo também gera distorções, né? Distorções até da própria função do médico. Então, as pessoas ficam desconfiadas do médico ou da médica e acabam acessando conhecimentos terceiros, alguns de qualidade, outros de péssima qualidade, que fazem com que ele sente no médico, como não há proximidade, não há diálogo, não há confiança, muitas vezes, porque o cara, às vezes, está na posição de vendedor de serviços, não estou falando no SUS, né? Mas no acesso geral, mais como vendedor de serviço que qualquer outra coisa, a pessoa acaba desconfiando, né? Então você tem aí uma barreira que se constrói. Aí, pensando no SUS, o problema é outro. O problema é esse também da própria inteligibilidade e também confiabilidade daquelas pessoas ali, né? Qual é o motivo que eu tenho para confiar nessa pessoa? Muitas vezes a pessoa que está ali dependendo do SUS, ela vai confiar porque ela não tem escolha, né?
Mas mesmo tendo escolha, a gente vê as tensões, os questionamentos. Será que esse médico realmente quer o meu bem? Será que esse profissional de saúde aqui está querendo me enganar? Isso também acontece, né, quando a pessoa não tem opções, né? Então há uma tensão aí até nos saberes que são úteis, no sentido mais básico da palavra, né? E aí, enfim, coloco aí a questão se a utilidade é uma prioridade, né? Paulo certamente tem muito a dizer sobre isso, mas enfim, a utilidade, né? Deixa eu só mencionar que eu acho que vale a pena vocês procurarem no site do Ateliê. Tem um texto que foi um dos primeiros textos publicados para a gente, antes de existir Fio do Tempo, nada, que é o Manifesto por uma Ciência Inútil, do André Leroy-Gourhan, que é um grande arqueólogo. Ele fala sobre isso, né? O quanto que é importante se defender uma certa inutilidade da ciência como parte da ciência, numa linha que o Lucas acabou de falar. Há uma falsificação no início da questão da ciência, de uma ideologia, a ideia de uma ciência como uma ideologia unitária e hegemônica. Essa é uma falsificação dos processos de construção da realidade coletiva, né? Então, assim, o Castoriadis tem uma discussão sobre isso, que ele dizia que assim, o Foucault também falou um pouco isso, de que nós temos uma ciência de controle, quer dizer, o desenvolvimento de técnicas de controle da realidade humana, social, ambiental, e aí isso favoreceu muito tanto a questão do visual, ocular, do controle pela visão e pelas mãos, né? E nós sabemos que tem outros técnicos, tem outros campos de construção de saberes que as pessoas usam, sei lá, a intuição, a ciência do paladar, entendeu? Tem outras formas mais intuitivas ou mais relacionais de construção, hermenêutica, digamos, de construção das práticas sobre a verdade. Acho que o Foucault diz muito bem isso também. O Castoriadis também diz, e assim, que não é a ideologia hegemônica. A ideologia hegemônica é a questão do laboratório. Aquilo que é comprovado empiricamente no laboratório é o que é verdade. Agora, o que é comprovado, o que é chamado de empiria no laboratório é também algo muito abstrato, muito idealizado. Vocês vão trabalhar, em geral, com categorias estatísticas e matemáticas. Então, de fato, nós estamos trabalhando no plano da abstração. Para trabalhar no plano real, do saber real, você teria que trazer a hermenêutica e a experiência real da fenomenologia para você lidar com a complexidade dos cheiros, dos sons, dos olfatos, dos toques, das construções, das representações coletivas, né? Então, essa ciência hegemônica era uma ciência de controle, como já foi colocado aqui, está comprometida, você falou mesmo, comprometida com a indústria de produção de equipamentos, de produção de guerras, de produção de antibióticos. Há uma mistura, sobretudo na área da saúde, um complexo empresarial, no qual muitas vezes os medicamentos não são inovações, são apenas repetições, mudanças de rótulos com finalidade de mercantilização. Na área de saúde, eu saí de lá exatamente por umas razões, foi isso. Assim, quem financia as pesquisas são os próprios interessados, né? Muitas vezes. São os próprios produtores de materiais, de tecnologias. Assim. Então, eu acho que isso está sendo questionado muito, porque o mundo humano é um mundo mágico, gente. Não tem como não ser. O mundo humano é um mundo mágico. Nós vivemos na magia. Nós vivemos na construção simbólica, afetiva, lúdica do mundo, sempre da sombra, entre a sombra e a luz. Eu já dizia a dialética do esclarecimento, né? O mito da racionalização. É muito mágico. Então, você tenta impor uma clareira através da ideia do conjunto de tecnologias de controle da realidade social e da realidade ambiental, e você termina produzindo mais violência do que existiria se o sistema fosse mais aberto para uma pluralidade, aceitação e incorporação de uma pluralidade de modos de construção da realidade coletiva. Então, eu penso, por isso que eu acho também que o discurso científico está perdendo espaço nesse momento com relação ao discurso mágico religioso, porque você tenta impor uma ideia de verdade que para as pessoas não faz sentido, né? As pessoas querem consumir o medicamento, o laboratório, o celular, elas querem usufruir das tecnologias, ter luz elétrica, mas elas não estão se perguntando
que existe uma dimensão normativa nessas tecnologias. Se eu tiver outras tecnologias, elas se adaptam a outras tecnologias, elas incorporam essas tecnologias dentro do mundo mágico. Essa é a questão. Vocês usam o TikTok de uma forma mágica, não usam de uma forma para buscar uma verdade científica do TikTok. Pelo contrário, estão ali na distração, na diversão. No Face, nisso, as pessoas não estão na busca da verdade, as pessoas estão querendo reproduzir o seu mundo mágico. Então, essas tecnologias se adaptam ao mundo mágico e elas não trazem necessariamente uma carga de normatividade ética sobre o que é a construção da ciência, como nós gostaríamos dos cientistas. Então, os cientistas têm um discurso que aparentemente seria ético, nós estamos propagando, construindo a verdade científica, mas, na verdade, as pessoas não recebem assim. Elas não recebem, se apropriam de forma mágica desse discurso dito científico. Então, isso gera uma separação. E aí o mundo mágico ele é reapropriado de uma forma tranquila pelas igrejas e pelas massas, e se vão apropriar de todos os objetos de consumo, os dispositivos de consumo que foram oferecidos, e não vão aceitar absolutamente que essa ciência da universidade seja uma ciência que traz a verdade em si. A verdade em si que traz é o pastor. Os dispositivos tecnológicos são apenas usados para reforçar a possibilidade do pastor ter um melhor microfone, melhor alto-falante e melhor internet para receber o dinheiro das massas. Eu acho que esse é um grande passo atualmente. Aí, nós temos outro problema já nisso, porque a gente não está nesse embate que tenta provar uma verdade experiencial de laboratório, mas nós temos que reorganizar os nossos discursos, nossas falas, nossas técnicas, nossos rituais, com relação à construção de uma hermenêutica mais humanística, mais ecológica nesse momento. Né? E sempre foi assim, de certa forma. Né? Sempre foi assim, nunca foi diferente. Não, eu fiquei com vontade de comentar aí algumas coisas na fala de vocês, né? Na fala do Paulo, muito interessante, né? Pensando em como voltar para um mundo mágico, né? Que é um mundo que, na verdade, nos governa, de certa forma. Fiquei pensando assim, no conhecimento indígena, né? E de como ele tem sido apropriado também pela indústria farmacêutica, né? Essa questão toda de patentear o conhecimento indígena. Há pouco eu vi uma reportagem sobre uma erva que os índios costumam usar na ponta da lança para anestesiar a caça ou o inimigo, né? E que esse componente foi patenteado pela indústria farmacêutica e agora só é vendido por tais e tais fabricantes, assim expropriando, né, um conhecimento que é um conhecimento popular, popular nesse sentido, né, assim, que veio do povo originário e que passa a ser um monopólio da indústria, né, a ponto de que daqui a pouco talvez o indígena tenha que pagar se ele for usar aquela substância, né? Então, assim, como é que há essa distorção, né, do que é o conhecimento, o que é a produção do conhecimento, quem produziu aquele conhecimento, né, e quem é que vai, vamos dizer assim, lucrar, né, com esse conhecimento, né? E aí, na fala do Lucas, eu fiquei pensando no Dr. Google, né? De, assim, além de tudo, a ciência ainda ela entra em disputa com o Dr. Google, né? Quer dizer, a medicina entra em disputa com o Dr. Google e a ciência entra em disputa com todas as narrativas que circulam, né, em todas as redes sociais. E aí entra assim nesse caldeirão, nessa mistura do que é verdade, né, quem é que detém a verdade, e fica na visão do cidadão, dependendo do repertório que ele tem, num pé de igualdade, a informação que vem da universidade, a informação que ele alcança em qualquer uma das redes sociais, como é que isso vai realmente minando, né, o nosso repertório comum aí, né, na nossa sociedade, do que realmente é, não sei nem se a palavra útil é melhor, mas o que realmente pode nos ajudar a operar a vida, seja na saúde, seja no que for, né? E um outro tema que foi tocado pelo André, né, é a questão, me parece que me veio assim essa ideia, que é essa questão da produtividade acadêmica, né? E essa coisa acho que foi o Lucas, na verdade, que falou, né, da ciência lenta, que tem sido também um outro movimento. Não só, né, a ciência, a utilidade ou não da ciência,
mas ela poder ser desenvolvida na lentidão que é o processo investigativo, né, criativo, né, sem essa pressão que existe dentro das universidades de você ter obrigatoriamente que publicar não sei quantos artigos por ano, né? Então, que vai acontecer de, né, publicar repetitivamente, né, aquilo que já é sabido, e essa tensão de ter que publicar, quer dizer, é um tempo que se perde, é um tempo que poderia estar sendo dedicado, né, ao estudo ou até mesmo ao ócio, né, porque o ócio ele é necessário para poder digerir, né, tudo que está sendo acumulado de estudo, de trabalho, e para ter que ser direcionado para uma produtividade incessante, né, que tem a ver com o modelo acadêmico também. O André fala em costurar e desenvolver um novo modelo, isso parece assim, né, tão distante da gente, né, que nós estamos tão mergulhados nisso que vem sendo chamado também de capitalismo acadêmico, né, porque você é obrigado o professor, o pesquisador é obrigado a publicar não sei quantos artigos por ano, esses artigos para ele publicar, aqui no Brasil a gente tem esse sistema de acesso aberto, mas se ele quiser publicar em revistas mais pontuadas, né, qualificadas, internacionais, vai ter que pagar para publicar, e os seus artigos depois alguém vai ter que pagar para acessar, e tudo isso, né, envolvendo todo um circuito aí financeiro, né, dentro da academia, que é completamente contraproducente para o que a gente pensa de qual é o processo necessário, né, para o pesquisador se concentrar e desenvolver uma pesquisa, como o Lucas falou, às vezes leva 30 anos para desenvolver uma pesquisa que seja realmente relevante, e na área de ciências humanas, né, ciências sociais, também é necessário, né, o tempo, para você, ainda mais assim, quando a ciência social é para entender o contemporâneo, né, então você realmente precisa do tempo, né, para aquela hipótese ir se confirmando ou não, outros elementos chegarem, para poder construir um pensamento, para poder desenvolver uma obra, né? E tudo isso é constantemente prejudicado, né, por essa necessidade de ter que atender a essa demanda por produtividade de publicação, né? Então foram essas as coisas que vocês me fizeram pensar. Uma parte da vida universitária, vida acadêmica, ela é feita tradicionalmente de bons rituais. Ritual da leitura, alguns rituais vinculados ao pensamento, ao diálogo. O problema é que esses tipos de rituais, eles acabam sendo desconstruídos por rotinas, ou até novos rituais, do lado dos fetiches. Um desses é esse fetiche da publicação ou das buscas de capitalização simbólica. É muito interessante que, até um debate poderia ser feito especificamente sobre a questão das revistas. Hoje em dia, você tem tecnologia para você tornar imediato o resultado de uma pesquisa de acesso a público, né? E você não precisa, às vezes, passar por rituais, que são rituais que demoram 1 ano, 2 anos, até sua pesquisa sair, a depender da revista. Ou fazer lobbies para sair em revistas específicas que têm qualificação. A pergunta é, para que você faz isso? Uma parte dessa revista é apenas como curadoria, para dizer, isso aqui eu dou fé, eu estou dizendo que isso aqui vale. O que, convenhamos, é muito frágil. Muitas vezes se cria certos rituais, rotinas em torno de revistas para publicar materiais em revistas de qualidade duvidosa, só que tem qualis, se diz assim, dou fé, isso aqui é verdade. Acho que pode-se desenhar coisas mais fáceis em que as pesquisas sejam publicadas de forma muito mais simples, é como às vezes algumas áreas fazem, que eu saiba, por exemplo, matemáticos, às vezes, quando desenvolve nova fórmula, eles publicam no blogzinho deles. Estão nem aí para a revista mandar, para aparecer X e Y. Bota no blog deles. Aqui, ó, resolvi essa fórmula. E pronto. E aqui está dado o ato de que eu estou provando aqui de que fui eu que fiz essa resolução. O caso da matemática é bem diferente das ciências humanas. A gente tem certas rotinas que às vezes consomem, que também são rituais, e que acabam desviando da finalidade, que muitas vezes é o tempo lento, é o tempo do estudo, é o tempo da pesquisa, do diálogo, da formação de comunidade epistêmica. As revistas hoje em dia não são associadas a comunidades epistêmicas, são captadoras de artigos no livre mercado ou artigos
de pessoas que têm apadrinhados que colocam nessas revistas. Então, é um sistema que tem que ser todo redesenhado, que vem junto com o redesenho da democracia. Eu volto para essa questão. Redesenho da universidade junto com o redesenho das instituições democráticas. E nisso daí eu até sinalizo que o que eu falei de você pensar dispositivos de Estado, sobretudo territorializados e dentro da localidade que tem uma presença maior da ciência aplicada. Né? Jamais confundir ciência aplicada com ciência como um todo, porque senão cai nisso. A ciência tem que ser útil, ela não tem que ser útil de imediato, a seu tempo. Agora, a ciência aplicada tem que ser mais próxima das pessoas. As pessoas têm que entender que aquilo que ela está demandando, só para terminar esse raciocínio, que eu acho que é importante, o que a ciência faz, talvez, se você for falar como Latour, é apenas um aumento do refinamento da capacidade de perceber como que as coisas se repercutem, como que as ações, para falar como Bruno Latour ou Isabelle Stangers, ganha responsabilidade. Você entende como que as coisas estão sendo costuradas no mundo e entende, então, como que as coisas respondem a você e você vai operando. Se as pessoas têm uma ciência mais próxima, que elas entendem que os problemas delas podem levar a respostas muito mais concretas a partir da ciência do que apelando a um Deus maravilhoso que vai fazer a mágica, que vai solucionar o seu problema, esse tipo de curto-circuito na cadeia causal é aquilo que muitas vezes o pensamento mágico faz. O que é necessário é você entender que a pessoa perceber que o método científico não é uma coisa inacessível. De respeito à cultura, de investigação. Isso deve se aprender na escola. Isso deve ser usado no dia a dia. A pessoa acaba não sendo adestrada nisso e ela recorre, então, a recursos mais abstratos de solução de problemas. Na verdade, de fetichização. Eu queria chamar a atenção sobre o caso brasileiro, porque eu acompanho a história da pós-graduação desde os anos 70, né? 50 anos. Então, veja bem, houve um investimento já na época da ditadura militar na pós-graduação. É o que dizem que é o mérito da ditadura militar, o mérito foi investir na pós-graduação. Não sei se é mérito. Eu sei que foi uma expansão incrível. Incrível. Quando eu saí daqui do Brasil, dos 77, porque aqui não tinha na área que eu queria trabalhar, não tinha a questão de programa de mestrado e doutorado. Tinha na USP, tinha do Rio de Janeiro, da UNB. Hoje, em 50 anos, só programa de sociologia completo, com mestrado e doutorado, são 53, só no Brasil. Significa que é maior do que toda a soma de programas de ciências sociais. Não estou falando só sociologia, ciências sociais, envolvendo tudo, não chega, na América Latina não chega a 40. Então, houve uma explosão, uma inflação de cursos, de profissionais, de alunos, de publicações, e aí a questão da produtividade ela vem para acirrar, intensificar essa competição entre programas, entre sociólogos, entre especialistas. E a produtividade vai gerar uma quantidade maior ainda de revistas científicas. Cada programa tem sua revista científica, que, em geral, é uma revista funcional. Né? Quando, por exemplo, a Realis, que eu edito, é uma revista temática. Então, ela é difícil ser enquadrada, embora está na sociologia, mas ela não é fácil ser enquadrada, porque ela é uma revista temática. Mas, em geral, são revistas funcionais. É sociólogo, publica aqui, é antropólogo, publica aqui, é cientista político, e aí você tem uma quantidade enorme de textos, que aí a gente fica, aí entra há uma crise moral em curso, assim, aquele que o André chama atenção, você chama atenção, as pessoas são impulsionadas a publicar, são impulsionadas a produzir, e aí você pergunta, para onde? É como se fosse um bocado de cego jogado e caminhando para um abismo, sem saber para onde está caminhando. É o cego, está todo mundo caminhando para o abismo, mas tem que continuar produzindo, tem que continuar caminhando, e você produzindo, e você diz, mas para quê? O que vai acontecer com tudo isso? Eu reconheço que é uma quantidade de teses de mestrado são maravilhosas, eu reconheço. Quando eu estive no Comitê Científico do CNPq, eu fiquei impressionado com a quantidade de bons projetos. Então, existe quantidade de muito bons projetos em todas as áreas de conhecimento.
Mas como essa massa de informações vai ser deglutida e vai ser transformada em favor da vida social? Eu vejo que tem um impasse aí, sobretudo um impasse no momento presente, com a diminuição de recursos para a contratação de professores, é um pouco de impasse. Na França também é esse impasse. Na França também é uma quantidade muito grande de doutores, eu estou falando até da área de humanidade, estou nem expandindo para tudo, grande quantidade de doutores que não estão conseguindo ainda se inserir no mercado de trabalho, mas tem que continuar a produzir, porque se deixar de produzir um ano, vai ter um impacto no seu currículo quando for apresentar a sua candidatura a uma vaga em alguma universidade. Se você passar um ano sem produzir, você vai ser prejudicado. Então, veja que sistema de perverso. Dizer, mesmo você não estando trabalhando, eu tive que cuidar da minha mãe, que está doente, e passar um ano cuidando dela, e quando eu voltar, eu estou prejudicado, porque eu não produzi, não estou dentro do sistema da máquina de moer. É uma máquina de moer. Eu vejo com muita preocupação isso. Nós já temos conversado em outras oportunidades, e, de fato, de ter que retomar uma espécie de uma, no caso da sociologia, de uma sociologia aplicada, de uma sociologia das práticas hermenêuticas, alguma coisa assim, em que as pessoas voltem a resgatar na vida cotidiana os usos pelo menos da capacidade de construir narrativas verbais e escritas que possam servir para melhorar o grau de alfabetização mental e intelectual das pessoas. Porque a universidade acadêmica poucos têm condições de entrar no sistema acadêmico, porque a competição é muito grande. Então, nós temos que construir outras plataformas. Eu acho que o André tem uma experiência fantástica com o Ateliê de Humanidades, mas isso exige muita energia, muita competência também para sair do sistema e organizar um outro sistema. Não é todo mundo que é capaz de fazer isso. Talvez você vai se agregar nos sindicatos, nas igrejas, nos movimentos sociais, tem gente também fazendo isso, tentando abrir outros canais onde possa levar uma sociologia implicada e de qualidade. Agora, uma sociologia meramente ilustrativa, repetindo as grandes teorias de Bourdieu, etc., eu não vejo nenhuma utilidade. A não ser que ela tenha uma capacidade de conversão dessas informações em ações, eu digo assim, na construção de uma hermenêutica na vida social, em que nas nossas famílias, nossos amigos, no trabalho, na rua, onde a gente possa atuar como professor, como docente ou como conselheiro, a gente possa trazer essas informações, dessa experiência de pensar conjuntamente e com qualidade a organização do mundo no seu passado, no seu presente, no seu futuro. Eu acho que é isso. Então, quando eu vejo essa questão de professores que são convidados, que vêm de fora, pegam um avião para falar para um grupo restrito de pessoas, eu vejo com muita preocupação, porque eu acho que é a repetição de um modelo de colonialidade, como se essa pessoa tivesse um saber superior aos demais saberes sobre a realidade social, e aí só um pequeno grupo de herméticos que podem acessar essa informação e vão agora guardar o mistério para sempre, para que a população não se aproprie desse mistério. Então, volta ao mundo da magia dentro do campo das ciências humanas. Só pegar aqui, só uma coisinha a deixar, que eu acho que pode ser até um debate interessante, recuperar essa questão da ética. Você falou é uma questão moral. É necessário pensar o pudor como algo importante. Eu acho que uma parte grande da vida acadêmica, pelo menos da minha formação, eu acho que muitos colegas vão falar o mesmo, quem tem pudor é prejudicado. Né? Como se fosse assim, é uma sociedade em todos os níveis e na universidade também, em que você diz, seja permissivo, no sentido de libera, vai publicando, vai fazendo, se adapte. É um adaptacionismo desenfreado, como no texto que eu publiquei recentemente em rede social, em Facebook. É necessário retomar uma ética acadêmica e que pudor é importante. Não é qualquer coisa que você vai publicar. Não é qualquer coisa que você vai... Você tem que ter o pudor de saber o que você está trazendo às pessoas. Né? Para isso, é um enquadramento ético. Você não tem outra coisa. Né? Porque você pode ter um sistema todo normatizado, padronizado, parecendo que está funcionando, uma maquininha funcionando, mas, no final das contas, é um adaptacionismo desenfreado, é um cinismo que se expande, e as pessoas perdem o pudor de simplesmente
ter um critério sobre o que vai botar para as pessoas lerem ou não. Essa aí é uma coisa para a gente levantar para outro momento, né? Do que a gente bota para fora, né? Das nossas produções científicas, né? E o tempo de maturação e a dificuldade as dificuldades de publicação, todas essas coisas. Só a publicação já é um papo já que rende bastante, né? O mundo editorial e tudo mais.